Bom, pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, processamento químico da imagem. Então, lembrando a vocês, se vocês não estiverem entendendo o conteúdo, tiverem dificuldade, pode me procurar, meu WhatsApp está aí, pode me procurar no privado, falar comigo, eu estou sempre à disposição a ajudar vocês, tá bom? Então, voltando aí para a nossa imagem, eu agora resolvi colocar ela bem grandona, para vocês terem noção mais ou menos dessa imagem. Então, como vocês estão vendo aqui, né, aqui a gente tem curiosos, né, a freirazinha aqui ó, no cantinho, a gente tem os médicos, esse aqui que está bem na ponta, bem de frente, é o médico, certo? É o médico da época. Aqui tem o nosso coleguinha, a cobaia, que esse pobre coitado recebeu uma dose de radiação muito maciça, como também uma dose de radiação bem mais ainda do que a esposa de Roent recebeu, infelizmente. Então, não só esse coleguinha recebeu essa dose de radiação, mas todos esses aqui, eles receberam essa dose de radiação maciça. Então, eles não tinham noção. Vamos levar em consideração que eles não tinham noção disso. Nos dias de hoje, a gente não vai fazer nunca isso, né? Mas, nesse tempo, infelizmente, eles realmente tomavam aí uma dose de radiaçãozinha bem desagradávelzinha aí. Porém, foi-se necessário esse tipo de cobaia, foi necessário essas cobaias, para que hoje nós tivéssemos aí a radiologia crescendo no diagnóstico por imagem. Para você ter noção, nessa época, os médicos, eles só tinham o diagnóstico preciso se eles abrissem o paciente ou se eles tocassem o paciente, que era o método de palpatória, né? O método de apalpar. Porém, quando veio essa tecnologia aí, meu amigo, o que tinha, eles jogavam tudo pro raio-x. Ó, fala raio-x. O paciente tá assim, faz uma imagem aí para a gente ver. E aí a imagem era em tempo real. Então, o paciente recebia a dose de radiação, o médico que estava na frente do paciente recebia também uma dose de radiação. Então, os médicos começaram a morrer, pessoas que começaram a comprar os protótipos dessa máquina e começaram a se utilizar dela. Começou a aparecer N e N problemas de saúde, aí, a princípio, eles não sabiam o que eram. Porém, mais para frente, eles entenderam que o que estava adoecendo e matando muita gente era a utilização dessa máquina de uma forma sem cuidados. Por isso que veio aí a proteção radiológica mais para frente. Mas enfim, aí são tudo curioso. Essa outra imagem, ela é de um paciente, certo, que sofria com soluços, sendo radiografado por Flower no hospital em Nova York em 1955. Esse tipo de método, você já percebe que aqui ele já está usando já uma luva, essa luva é luva de chumbo, ele já estava usando um óculos, porém ele não colocou o óculos, né? Percebe que o óculos está aqui em cima, não está na região do cristalino, porque nessa época aí ele já percebeu que muita gente já estava morrendo. Porém, esse método ainda é o método de fluoroscopia, é o método de imagem em tempo real. Aí a gente tem outra aí, ó. Isso aqui é um método utilizado em máquinas de raio-x para conduzir um catéter venoso para o coração do paciente em 1947. Então, 47 já foi. Aí, multiplicando já, aí o médico está fazendo a incisão, a colocação aí desse catéter venoso, certo? Para o coração do paciente. Esse método aqui, certo? Vocês estão vendo esse do catéter, era em tempo real, certo? Era uma imagem em tempo real. Na medida em que o tubo estava ligado, a imagem estava sendo formada exatamente aí nessa película radiográfica de fluoroscopia. Aqui nós temos a abreografia, né? Que nosso colega Abreu, doutor médico físico, Moraes Abreu,
certo? Ele resolveu numa época de uma disseminação muito grande de tuberculose aqui no Brasil e comovido com isso, ele resolveu trazer uma máquina de raio-x para o Brasil. E aí ele desenvolveu essa máquina somente para visualização de patologias pulmonares, principalmente para diagnóstico da tuberculose. Então, em outubro de 1937, mais ou menos, no Rio de Janeiro, o novo método de se obter radiografias foi inventado pelo professor físico Moraes Abreu para detectar doenças pulmonares. E aí deu-se o nome de abreografia. Aí colocou em homenagem a ele a abreografia. Essa foi a primeira máquina a chegar aqui no Brasil. Aí nós temos a realização de uma radiografia de tórax no departamento de radiologia do professor Menard, em Paris, em 1914. Você já percebe que aqui já tinha uma paredezinha, né? Já percebe que tem alguma coisinha diferente. Já tem um cuidadozinho mais ou menos. Essa é uma radiografia feita da atriz Judith Eileen. A sua radiografia de coluna foi feita uma radiografia de coluna total, certo? Desde a cervical até a lombar, certo? Lombosacro. E aí ele fez uma radiografia de coluna em 1930. E aí foi se avançando. Aí uma mulher sendo radiografada com um novo aparelho, a prova de choque, porque na época os aparelhos eles davam muito choque, certo? Eles eram ligados em um gerador, eles não tinham a luz em si, era um geradorzinho de energia que gerava essa energia suficiente para que emitisse um determinado tipo de força ativa da radiação. Então, nessa época aí, em meados de 1934, 35, eles resolveram desenvolver aí uma máquina na qual ela não dava choque. Ela não dava choque por quê? Porque o receptor de imagem, que é a película radiográfica, ela ficava nesses protótipos anteriores, ela ficava colado, certo, na máquina. Nesse caso, eles colocaram dentro desse tubozinho aí, como vocês estão vendo nessa imagem, e aí o tubo de radiação fica de um lado, o receptor de imagem fica na mão do médico e ele coloca o olho dentro desse tubozinho e aí ele tem a visualização dessa imagem. Porém, esses médicos que utilizavam muito esse método, eles ficaram cegos muito rápido, porque a dose de radiação maciça passava ao paciente, passava na película e entrava nesse tubo. Então, esse tubo levava a dose de radiação maciça exatamente para o cristalino dos médicos. E aí muitos médicos morreram cegos ou com tumores na região cerebral, com tumores na região da face, óssea e tudo mais. Então, se eles se precaveram do choque, mas não se livraram da doença em si, do desenvolvimento da doença. Esse método daí é do Instituto de Röntgen, certo? Na Alemanha, em 1929. Isso daí era para ver determinados tipos de derrames, certo? O paciente tinha que ficar deitado, meio deitado, então o médico tinha essa visualização aí, ó, conseguia movimentar o paciente em 180 graus, até 180 graus, e conseguia visualizar a imagem em perfil, em AP e assim sucessivamente. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a primeira imagem de um técnico de radiologia atendendo um soldado ferido durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira máquina de raio-x portátil, né, podemos dizer, ela foi colocada exatamente na Segunda Guerra Mundial.
entre 1941 a 1945. Então, a primeira máquina portátil, radiográfica, radiológica, e foi por meio dela que hoje nós temos as nossas máquinas. E aí, foi enviada exatamente em meados de 1941 a 1945. Ela é muito parecida com a máquina de hoje, né? Essa máquina que nós temos nos dias de hoje. O tubo, nessa época, já estava fechado, certo? Já não era aberto como era antes. Já tinha um invólucro no tubo. O técnico de radiologia já utilizava já dos protetores de chumbo, porque se acreditava que essa dose de radiação ela causava danos. E aí nós temos essa outra imagem, que também é uma imagem fluoroscópica, certo? Nossa coleguinha está bem aqui do lado. Está bem aqui do lado. Ela é a técnica, né, que está operando a máquina. Aí ela aumentava o nível de radiação. O médico tinha noção se a radiação estava alta, ou se a imagem estava sendo boa, quer dizer, ele não tinha noção de dose. Mas se a radiação estava boa, se não estava. Aumente mais um pouquinho, não estou vendo a estrutura. Aumentava mais um pouquinho, a imagem começava a aparecer. Então, por isso que precisava do auxílio de uma pessoa e eram os primeiros técnicos de radiologia. Então, finalizando essa parte histórica, do contexto histórico, daqui a pouco eu volto para falar com vocês exatamente sobre... daqui a pouco eu volto para falar para vocês sobre a formação da imagem, tá bom? Então, eu vou dar um breakzinho aqui. No próximo vídeo, eu falo um pouquinho mais da formação da imagem, beleza? Cheiro para vocês e até mais.